Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Esse amigo vos fala, Pastor Lucas. Eu estou aqui no Vale da Decisão. Eu quero trazer alguns minutos de uma mensagem que serão uma série, na verdade, de mensagens para o seu crescimento financeiro, pois muitas pessoas elas não acreditam realmente que Deus deseja que ela venha ter um sucesso financeiro, que elas venham prosperar. Algumas pessoas não se acham dignas de receber prosperidade. Algumas pessoas acreditam que a vida é assim mesmo, ela nasceu desse jeito, a família dela sempre teve só aquilo, então ela se contentou com um pouco, quando na verdade Deus, ele diz no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porém, as pessoas, elas não compreendem a grandeza de Deus. Na verdade, Deus, ele é incompreendido por muitas pessoas. Pessoas não entendem o que é Deus ou quem é Deus. Algumas pessoas dizem que é um ser supremo, uma força sobrenatural, a lei da atração, a espiritualidade. Mas Deus, ele é o Criador, aquele que olhou para a terra e viu a terra vazia, sem forma, e com as suas palavras ele ordenou, e tudo começou a ser criado através da palavra de Deus. Mas as pessoas, a maioria das pessoas que infelizmente elas vivem dentro de uma igreja, seguem uma religião, leem a palavra de Deus, tem levado uma vida de escassez, tem levado uma vida de miséria, cheio de dificuldades. Por quê? Porque elas não acreditam que a prosperidade é dom de Deus. Elas não creem que Deus quer que elas tenham uma colheita abundante, uma vida abundante. E quando surgem problemas, adversidades, elas não entendem que Deus quer socorrer, Deus quer, na sua fraqueza, suprir as suas necessidades. No livro de Hebreus capítulo 4, no versículo 15, eu quero que você preste muita atenção, você que está aí passando por um problema, você que está aí talvez não encontrando uma saída. Deus, ele quer te socorrer. Deus, ele quer tirar você dessa situação, pois riqueza e glória vem de Deus. Deus é quem supre todas as nossas necessidades. E aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. De novo, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui está dizendo que o Senhor Jesus, ele foi tentado, ele passou por privações, passou por situações, e ele não pecou, não blasfemou, não duvidou, não desacreditou que Deus, o Pai eterno, viesse socorrê-lo, suprir as suas necessidades. No deserto mesmo, quando o Senhor Jesus, ele desceu às águas, a Bíblia fala que o Espírito levou ele para o deserto, e ali ele passou por privações, ele passou fome, ele foi tentado pelo diabo, mas ele não pecou. Por quê? Porque ele confiava na palavra de Deus, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E uma vez que ele conseguiu vencer as tentações do diabo no deserto, a Bíblia fala que os anjos vieram e ali suprir a sua necessidade, socorreram ali o que ele tinha falta. E isso acontece conosco ainda hoje. Quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós vivemos pela palavra de Deus, você que passa por um problema financeiro e você talvez começou a olhar para essa situação, começou a murmurar, a reclamar. Talvez você é uma pessoa que está dentro de uma igreja, mas você talvez não se acha digno de prosperar. Por isso tem levado uma vida tão difícil. E ele diz:
porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, se tem alguém que vai se compadecer, que entende do sofrimento do homem, do ser humano, é o Senhor Jesus. Pois o Senhor Jesus, ele também passou por privações, ele passou por dificuldades, ele passou por fome, passou por tentações, como nós também, meros seres humanos, passamos. Mas ele não pecou, ao contrário de muitos que quando vem uma luta, vem uma situação, ela logo abandona a fé, ela desiste, ela desacredita que Deus possa socorrer, suprir a sua necessidade. Mas Deus, ele se compadece com o nosso sofrimento. Deus se compadece quando você passa por uma situação financeira, quando você passa por uma falência, por uma perda. Deus, ele se compadece de tudo isso. Por isso ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Então eu tenho que me achegar, eu tenho que me aproximar de Deus com confiança. Eu tenho que chegar ao trono da graça com confiança, com certeza que a sua misericórdia, ela vai atender às minhas necessidades. E num tempo oportuno, ele vai me socorrer. Numa oportunidade, Deus, ele vai me dar uma direção. Deus, ele vai abrir as portas. Deus, ele vai suprir a minha necessidade. Porque Deus, o Senhor Jesus, ele passou por lutas. Ele passou por privações. Mas o problema é que quando a pessoa passa por lutas ou provações, ela olha para aquela situação e parece ser impossível ela sair daquela situação. Porque ela não está olhando com confiança ao Senhor Jesus. Aquele que passou pelas mesmas lutas e sabe as aflições dessa terra. E quando você coloca a tua vida nas mãos desse Deus, acredite, se existe alguém que quer ver você prosperar, quer ver você com uma vida financeira boa, para que você possa não só ter a prosperidade por ter, mas quando vier passar uma necessidade no seu lar, na sua família, você também possa socorrê-los. Pois, muitas das vezes, só a oração, só a santificação não vai ser o suficiente. Pois, aí vem a prosperidade, aí vem a provisão de Deus. Lá no livro de em 1 Timóteo diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aí você fala, mas pastor, o que tem a ver isso com a prosperidade? Pois bem, quando você anda no caminho de Deus, quando você obedece à palavra de Deus, Deus, por sua vez, ele supre as suas necessidades. Jesus disse: não andeis ansiosos com coisas alguma. Por quê? Porque ele supre todas as nossas necessidades. E quando nós cremos nisso, a prosperidade de Deus, ela vem sobre a nossa vida, nos dá condições de vencer. Deus nos mostra a saída, a direção, o caminho da prosperidade. E quando os nossos entes queridos passam por situações financeiras difíceis, porque nós cremos em Deus, porque nós acreditamos em Deus, nós vamos ter a condição de ajudá-los. E quando não, é porque nós não cremos. Quer dizer, se eu tenho condições, Deus me prosperou, Deus me abençoou, e eu não estendo a mão, não ajudo aqueles que estão à minha volta, então eu sou pior do que o incrédulo. Porque é assim que acontece. A Bíblia diz: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu. Então é óbvio que Deus, ele quer que você venha ter o melhor dessa terra. Deus, ele quer prosperar a sua vida, Deus quer prosperar os seus caminhos, mas as pessoas, elas não se acham dignas de receber a prosperidade de Deus. As pessoas não se acham
dignas de ter uma vida abundante. Muitas pessoas, quando se fala de prosperidade, elas acham que isso vem da parte do diabo. Quando Jesus disse, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quando eu aceito o Senhor Jesus e eu me aproximo dele com ousadia, com confiança, então ele vem no momento oportuno, ele vai suprir a minha necessidade. No momento certo, Deus, ele vai suprir a minha necessidade. Se você passa por um problema, se você passa por uma luta na vida financeira, talvez se encontra com as portas fechadas, talvez para você tudo tenha dado errado, talvez você não esteja se aproximando de Deus com confiança. A Bíblia diz, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então você deve crer que Deus existe, que Ele é poderoso, que não é só uma força suprema, não, mas Ele é um Deus, Criador dos céus e da terra, que nas suas mãos está a força e o poder. E uma vez que você coloca a sua vida e você se aproxima dEle, Deus, Ele assiste às suas lutas e no momento certo Ele vai sim socorrer, pois o próprio Senhor Jesus, Ele também padeceu nessa terra, Ele também passou por necessidades, passou por aflições e Ele entende muito bem a luta que você está passando. Porém, é necessário que você creia que Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que pode prover, abrir uma porta, fazer com que um milagre aconteça na sua vida, fazer com que algo venha dar certo, talvez uma causa na justiça, talvez um dinheiro que está há muito tempo aí parado e você esperando e você já deu por perdido. Então Deus, Ele vai usar isso em seu favor quando você coloca a sua fé em ação, quando você acredita nele fielmente. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Muitas pessoas, infelizmente, elas não acreditam numa colheita boa na sua vida, pois passaram uma vida toda de sofrimento, uma vida toda de luta, de desespero. Porém, se você acreditar que Deus, Ele vê e sabe todas as coisas, Ele diz, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de vida e não de morte. Deus, o pensamento de Deus para você é que você tenha assim uma colheita abundante, que você venha ter uma colheita abençoada, uma vida próspera, para que você possa ajudar também os seus entes queridos, seus familiares, e quando vier uma situação, você poder ali, com a prosperidade, com a vida que Deus tem te dado, você possa também ajudar os seus, e também você vai estar suprindo a necessidade na igreja que você busca, que você serve a Deus ali, que ali você venha ter a sua oferta generosa, você venha dar condições daquele trabalho crescer, que você venha dar condições de também poder mandar pastores para outros lugares, e tudo isso é possível por quê? Porque você acreditou que Deus fez você ter uma colheita abençoada, uma colheita próspera, uma vida abundante. Você entendeu que Jesus veio para você ter uma vida e vida em abundância. Por isso, é necessário que você se aproxime de Deus, mas com ousadia, e acredite que no momento difícil, Deus, Ele vai sim socorrer. Deus, Ele vai prover na sua vida financeira, e não importa qual seja o seu problema, qual seja a adversidade que você venha a passar, pois coloque a sua vida totalmente nas mãos desse Deus, esse Deus que tudo se fez e se criou através de palavras. Eu quero fazer uma oração para que Deus venha abrir os teus olhos, te dar entendimento, para que você venha prosperar a partir de hoje, para que você venha ter uma colheita também muito abençoada em nome de Jesus. Deus diz, eis que vou adiante de ti. Deus, Ele vai adiante, endireitando os teus caminhos, vai à frente para poder suprir as suas necessidades. Deus, Ele vai sim fazer com que você tenha uma colheita muito abençoada. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai,
Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu oro nesse momento pela vida dessa pessoa, meu Pai, que passa por problemas financeiros. Pessoas, meu Deus, que não têm prosperado, têm se encontrado, meu Pai, numa vida amarrada, mas que a partir desse momento, meu Pai, ela possa começar a ter uma colheita abundante na sua vida financeira. Abre portas, meu Pai. Esse que tem uma causa na justiça, dá essa causa ganha. O que se encontra desempregado, meu Deus, abre uma porta de emprego. Esse, meu Deus, que vem gastando com medicamentos, doenças, meu Deus, que o Senhor venha e cura, liberta de todo esse mal, em o nome do Senhor Jesus. Consagra as mãos desse homem, consagra, meu Deus, os pés, pois aonde tocar, que ali, meu Deus, haja prosperidade, aonde pisar, que ele possa possuir, pois eu abençoo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa socorrer essa pessoa que se encontra com a vida financeira amarrada, se encontra no fundo do poço, que a partir desse momento o Senhor tira essa pessoa desse lamaçal e firma os passos dela na rocha que é o Senhor Jesus, pois eu abençoo na certeza da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus, tome posse, aproxime-se de Deus com confiança, se aproxime-se do trono da glória de Deus com confiança, com ousadia, que a misericórdia de Deus, ela vai suprir a sua necessidade. Lembra, o Senhor Jesus também passou pelas mesmas privações, pelas mesmas lutas, pelos mesmos sofrimentos, mas ele não pecou em nada. Antes, ele confiou que Deus, o Pai eterno, viria e supriria a sua necessidade. Não importa qual seja o tamanho da sua luta, da sua aflição, continue crendo e sabendo que você tem um Pai grande, um Pai poderoso, um Pai riquíssimo, que é dono do ouro e da prata. Certamente Ele vai suprir todas as suas necessidades. Que a partir de agora você comece uma grande colheita na sua vida financeira, em nome de Jesus. E se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal para que você possa receber aí as notificações e conseguir acompanhar todos os vídeos dessa série da colheita na vida financeira. E se você é de Santa Catarina, mais preciso de Indaial ou de Ascurra, e você quiser participar de uma de nossas reuniões, a nossa sede aqui em Ascurra fica na rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação, ao lado da padaria do Alemão. Se você é de Indaial, Rua Peru, 236, bairro das Nações, em Indaial, bem pertinho do centro, fica ali o Templo dos Anjos da Igreja Nação Escolhida de Deus. Se você precisar de ajuda, conta com a gente, estamos aqui para auxiliar, para aconselhar e levar você ao conhecimento desse Deus maravilhoso, um Deus que pode todas as coisas, o Deus das causas impossíveis. Que Deus abençoe e comece a partir de hoje uma colheita abençoada em toda a área da sua vida, em nome de Jesus.